Bom dia, minha igreja. Que felicidade estar aqui com vocês em mais um sábado. Hoje nós temos um convidado muito especial que será o instrumento do Espírito Santo para repartir a mensagem com vocês. Eu confesso que eu estou muito emocionada porque é uma pessoa que está próxima da minha família já há algum tempo e é com muito prazer que eu convido para estar aqui conosco o pastor Hélio Carnassale. Pode vir, pastor, está na hora. Vamos recebê-lo aí com uma saudação, né? Enquanto ele vem, eu vou contar um pouquinho da história, então, do pastor. O pastor, ele fez o bacharelado em teologia no IAE, há alguns anos atrás, e começou seu ministério em Campinas, como auxiliar da Igreja Central. Ele é casado com a enfermeira Vânia Denise, tem duas belas filhas, a Paola e a Joyce, e os netinhos do coração, né, pastor? Que é o Eduardo e o Henrique. Pastor, receba a saudação da nossa igreja, seja bem-vindo, que o Senhor use. E eu vou aproveitar que o senhor está aqui pertinho, e nós temos agora um momento muito especial para algumas pessoas que estão aqui na igreja hoje. Nós tivemos há algum tempo atrás um curso de liberdade religiosa e cidadania, que foi feito lá na Igreja Central aqui de Brasília, lá na Asa Sul. E hoje, essas pessoas que cumpriram o curso e que foram aprovadas receberão sua certificação. Então, eu gostaria de convidar, então, agora, deixa eu só seguir aqui o cerimonial, né, para ficar tudo direitinho. Bom, nessa manhã, então, a gente vai ter a grata satisfação de celebrar a formatura dessa primeira turma do curso de formação de defesa da liberdade religiosa e cidadania do Distrito Federal. Esse foi um projeto desenvolvido pelo FOLIR, né, o Fórum Regional de Liberdade Religiosa, da União Oeste Brasileira, da UCOB. Bom, inicialmente eu vou convidar aqui o Pablo, né, nosso irmão aqui já conhecido aqui da igreja, que é o coordenador do FOLIR, para entregar um distintivo, né, em homenagem a nada mais, nada menos que o nosso pastor, que é o capelão paraninfo da turma. Então, o pastor William. O Marco está pegando aqui o melhor foco. Depois que tiver com a condecoração, você pode fotografar, viu? Não gostaram. Muito bem. Então, agora que nós temos aqui duas ilustres presenças, além do Pablo, né? Eu vou convidar os formandos, né? Aqueles que passaram aí por todo o curso e que agora vão receber esse bonito certificado aqui. Olha só que lindo. Olha só. Então, eu vou convidar aqui os nossos formandos por nomes, né? Posso chamar todos? Então, vamos lá. Ó. Schiller Williams Jones Silvestre. A igreja pode saudá-lo aí quando ele... Olha ele ali. Aê. Perdão, pastor. Mateus de Souza Ferreira. Minha querida Lise Kelly Araújo. Ananias Augusto Bezerra Pimentel Pereira. E Késia Fabrício Marinho Nunes. Isso, eles colocam isso. Acho que agora, Marco, todo mundo pode se posicionar a turma aí completa, né, para ele tirar uma foto dos formandos. Nós agradecemos também à Igreja da Asa Norte, que nos possibilitou essa oportunidade de fazer essa celebração junto com os nossos amigos. E desejamos a todos um feliz sábado, que Deus nos abençoe.
Só um pouquinho, eu ainda queria fazer nós vamos ter mais rapidinho, eu gostaria aqui formalmente de empossar essas pessoas aqui que se dedicaram mais de um mês, semanalmente, terças à noite, para poder se encontrar em diversos lugares, assistiram palestras, eles tiveram que encarar não só a realidade aqui da igreja, que é mais simples para nós, mas eles tiveram muitas vezes que assistir palestras de pessoas que têm oposição a gente, para eles poderem conhecer desses argumentos e poder aperfeiçoar os argumentos deles. Assim que eles estão de parabéns, e nesse momento eu os declaro empossados como membros do Fórum da Liberdade Religiosa da União Centro-Oeste Brasileira. Parabéns. E gostaria uma saudação para eles. Eles vão precisar muito das vossas orações também, que agora o trabalho será árduo. E gostaria, por fim, de passar a palavra ao capelão da turma, o pastor William, agradecer mais uma vez. Ele ministrou a primeira palestra em relação à história da liberdade religiosa em termos bíblicos e também como é que aquilo funciona no mundo. E também gostaria de lhe pedir que ele fizesse uma oração final como capelão da turma em favor desse trabalho. Muito obrigado. Então, parabéns a todos. Olha, também quero dizer aos irmãos que no próximo ano você também terá a oportunidade de participar deste curso e acredito que acrescentará muito à sua vida, especialmente porque Deus precisa de você. Deus precisa de cada um de nós. Deus precisa que a gente se capacite para poder representá-lo. Aliás, a primeira mensagem que Jesus deu aos discípulos quando ele estava aí para o céu, quando eles perguntaram assim: Senhor, quando sucederão todas estas coisas e quando o Senhor retornará? Ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas o quê? Testemunhas. Deus precisa de testemunhas cheias do poder do Espírito Santo e conhecedoras da sua palavra e que possam representá-lo aonde quer que for. Nós iremos fazer uma oração neste momento. Quero convidar vocês a se colocarem em pé e nós vamos então agradecer a Deus, porque Deus tem nesta manhã, não apenas aqui, esses jovens que estão sendo diplomados como representantes dele, aqui nesta cidade, onde quer que eles forem, Deus tem você. Deus precisa de você, com diploma ou sem diploma, mas cheio do poder do Espírito Santo, amém? Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai querido, porque a tua igreja, Senhor, tem levantado a bandeira da tua palavra, tem levantado, Senhor Deus, a bandeira da verdade, e também, Senhor Jesus, tem defendido ela, não apenas aqui em nosso país, mas em todo o mundo. Te agradecemos, Pai querido, porque o Senhor tem nos concedido o teu Santo Espírito, e lhe pedimos porção dobrada sobre cada um de nós, sobre os formandos desta classe, Senhor Jesus, e que eles sejam felizes, e que sejam revestidos do poder do alto, para assim representar o Senhor, representar a tua igreja e representar a tua palavra, e que o sangue de Cristo Jesus seja sobre cada um de nós, nos dando a vida e a liberdade, porque está escrito que para o Senhor não há nem escravo, nem livre, nem judeu, nem gentio, porque para o Senhor todos nós somos um e devemos o ser em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer publicamente um agradecimento especial a você, Pablo, pela perseverança, pela determinação, pela obstinação, muitas vezes trabalhando contra as condições naturais, mas o Pablo não desiste, ele se esforça, ele é um apaixonado pela liberdade religiosa, e eu louvo a Deus, Pablo, por essa sua determinação, um dom que Deus te deu, e você tem sido uma bênção aqui para a igreja em Brasília. O Pablo tem algumas iniciativas muito peculiares. Ele é o fundador do OLIR, o Observatório de Liberdade Religiosa. É um dos poucos observatórios que nós temos no Brasil e o único da Igreja Adventista no país. O observatório tem um radar que capta as situações de intolerância religiosa que ocorrem no país, que envolvem adventistas
ou quaisquer outros grupos religiosos que sofram intolerância. O Pablo também é membro da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB do Distrito Federal, e ele é o coordenador do Fórum Regional de Liberdade Religiosa para a União Centro-Oeste. E foi o idealizador e o impulsionador deste evento, que é também uma iniciativa inédita aqui em termos de Forlíria. Ele se preocupou em dar uma formação teórica e, naturalmente, prática também para os grupos. Então, Pablo, Deus te abençoe, que o Senhor continue dando a você essa garra, essa raça, essa determinação, essa mistura de Argentina com Brasil, produziu um efeito muito bom em você. Que Deus te abençoe aí, viu, Paulo? Amém. Muito bem, irmãos, eu estou muito feliz por estar aqui. A Elizabeth mencionou o nome da minha esposa e das minhas filhas. Eu tenho a minha filha caçula, que está aqui, a Paola, minha esposa. Meu bem, um aceno aí, Paola, ela vai me matar em casa, mas fazer o quê, né? É o preço, né? E estou muito feliz. Richard, bom ver você e a Érica e a sua menina também aqui com a gente. Richard é companheiro aqui na União Centro-Oeste, da outra área que a gente atua, que é o Espírito de Profecia, e eu estou feliz por ter vocês aqui com a gente. É a primeira vez que eu estou vindo a esta igreja, e venho com muita alegria para um momento, para um sábado especial, dedicado à liberdade religiosa. Olha que interessante, hoje o sábado, na divisão sul-americana, eles têm como foco o Ministério da Mulher, a campanha Quebrando o Silêncio. Mas houve um acordo, então na semana que vem, vocês vão ter que suportar carne assale ao quadrado, em dose dupla, porque minha esposa volta aqui a semana que vem para pregar para vocês, dentro desse tema, desse ano que está simplesmente maravilhoso, um ato de proclamação em defesa da vida. Eu sou um admirador dessa campanha do Quebrando o Silêncio, e cada vez mais ela vai nos ajudando a quebrar a nossa hipocrisia de fechar os olhos para os problemas de violência que acontecem dentro da igreja. Violência contra a mulher, abuso infantil, ou quaisquer outros, até mesmo a violência espiritual, a opressão espiritual. E essa campanha tem nos ajudado tremendamente a encarar a realidade da sociedade e a nossa própria realidade também. Então, estamos hoje como Asa Norte ligeiramente desconectados da campanha nacional, mas sábado que vem vocês vão ter o seu espaço adequado. Em muitos lugares, liberdade religiosa já está se unindo ao Ministério da Mulher para trabalhar esse tema. É uma experiência muito interessante e eu estou esperando algumas ações práticas mais para poder apresentar isso de forma mais consistente. Muito bem. Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Esse capítulo, ele traz para nós uma história bíblica, obviamente, mas uma história muito, muito impressionante. O relato ele é longo, porque ele começa já no capítulo 3, e ele se estende pelo capítulo 4 até o final do capítulo. Minha vontade é ler, mas eu lembro sempre do pastor José Viana, que dizia que em citações longas até os anjos dormem. Então, vou controlar aqui a minha vontade de ler o capítulo todo, mas eu vou narrar. Então, passa o Pentecostes, você mantém sua Bíblia aí aberta no capítulo 4, que a gente já vai dizer os versículos. Então, passa o Pentecostes, batismo de 3.000 pessoas, uma comoção em Jerusalém, muitos judeus que moravam fora de Jerusalém, voltam para suas terras, já como cristãos. Esses são os chamados judeus helenistas, que moravam fora de Jerusalém, voltam para os seus lugares de origem, começam a pregar o Evangelho, a testemunhar, e em Jerusalém estão os apóstolos e os discípulos. Poucas semanas depois, Pedro e João vão ao templo, e no chamado átrio dos gentios, a parte em que todos podiam entrar, indistintamente, eles curam a entrada da Porta Formosa. Havia 2 pórticos, 2 lugares bem específicos ali, o Pórtico de Salomão e a Porta Formosa. E junto à Porta Formosa, Pedro e João estão passando, vem ali um paralítico,
que lá no final, mais adiante no capítulo 4, Lucas, que era médico, vai dizer que esse homem tinha cerca de 40 anos, e provavelmente tivesse essa doença desde a sua infância. Era uma figura conhecida, ali pedindo esmolas junto à porta formosa. E nós conhecemos a história. Pedro passa ali e diz: olha, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos, levanta e anda, e esse homem é curado. Isso cria uma comoção, e as notícias, mesmo sem WhatsApp, sem mídias sociais, aquilo corre Jerusalém de uma forma impressionante, e as autoridades espirituais, religiosas, e mais uma vez aqui a gente vai já formando um conceito: todas as vezes que Estado e religião se unem, formam uma coalizão opressora. Guarde essa informação. Todas as vezes que Estado e religião se unem, eles formam uma força opressora. É por isso que, como adventistas do sétimo dia, nós defendemos a total separação de igreja e Estado. E em nosso país, pela graça de Deus, de acordo com a nossa Constituição, nós temos um Estado laico, onde não existe uma religião oficial e onde há espaço para todas as crenças e religiões. Isso é protegido pela nossa Constituição. Então, se nós estamos hoje aqui reunidos em liberdade, é porque vivemos num país que nos garante o direito de nos congregarmos, de possuirmos esta propriedade, de ir e vir, de pregar, de anunciar o Evangelho segundo a nossa consciência. Vivemos numa pátria livre. Irmãos, nunca se esqueça de agradecer a Deus pela liberdade religiosa. E naquele tempo, então, o Sinédrio, que era constituído de sacerdotes, que eram os guias religiosos do povo, anciãos, que eram os leigos, eram os líderes leigos, os líderes civis, e escribas, que era o povo das leis. Então, esses três grupos pertenciam ao Sinédrio: sacerdotes, os anciãos, o grupo leigo, e os homens da lei. Eles se reúnem para interrogar, mandam chamar Pedro, João e o coxo, curado, agora não mais coxo, agora um homem curado. Era inegável, não havia como negar, um milagre havia sido feito. E eles perguntam: em nome de quem? E com que poder vocês fizeram isso? Não havia como negar a cura daquele homem, não havia como negar, ele estava ali, todos o conheciam. A tentativa do Sinédrio era ver se eles poderiam incriminar Pedro e João por bruxaria, altamente condenada nas leis de Moisés, deixadas no Velho Testamento. Mas Pedro, olha que coisa interessante, irmãos. Pedro, que há poucas semanas atrás, apenas poucas semanas antes, havia negado o Senhor Jesus diante de uma simples empregada dos sacerdotes, do Sinédrio, e de pessoas desconhecidas, agora o mesmo Pedro se levanta, e diante não mais de uma empregada doméstica, não mais diante de pessoas desconhecidas, mas diante da liderança da nação, ele se levanta e ele faz um discurso tremendo, e ele disse: em nome do Senhor Jesus, aquele a quem vós crucificastes, é em nome deste Cristo, deste Jesus, que nós fizemos esse milagre, pelo poder de Deus. Esvaziou o argumento dos sacerdotes e do Sinédrio, não havia mais como negar. Olha agora o que acontece, agora vamos ler, verso 16, eles pedem para Pedro, João e o curado, aquele que havia sido curado, saírem, e olha então, fazem uma reunião secreta, sem a presença deles, Atos 4, 16, que faremos com estes homens? Perguntam entre si, pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar, ou seja, não havia como ir contra as evidências, mas, olha a expressão, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, olha a palavrinha, ameacemo-los, para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Isto aqui é típico de qualquer poder opressor. Eles os chamaram, não tinham argumentos, restava só o argumento da violência, da intolerância. Eles os ameaçaram.
Não falem mais, não falem mais, não falem mais. Isso é o que vem acontecendo e acontece em muitas partes do mundo. E olha só, vamos ver se dá para onde eu aponto, é ir para o fundo? É isso? Deveria funcionar, né? Mas não está funcionando. Então vamos pedir ajudas aos universitários. Vamos ver agora? Também não. Então vamos, vai daí, põe a próxima tela, até que resolva aí. Vai, lança a próxima tela. Vamos lá. Aí vem a resposta de Pedro. Mas Pedro e João lhes responderam. Olha que resposta interessante. Pedro não entra em debate com eles. Pedro não contra-argumenta, não os ofende, não os desmerece. E reconhecendo a autoridade, e essa é uma postura sempre devida, e é como pensamos como adventistas do sétimo dia. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros que a Deus, pois não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Muito obrigado. Que resposta impressionante. Todas as vezes que nós nos dirigimos às autoridades, sejam elas quem forem, sejam de que partido forem, sejam de que conduta filosófica ou política tiverem, nós sempre nos dirigimos de forma respeitosa. E Pedro exemplifica isto. Esta é a primeira vez, é a primeira cena de perseguição e intolerância religiosa registrada após a crucifixão. É o primeiro momento de intolerância religiosa vivido pela Igreja Apostólica. E Pedro nos dá as lições de como se conduzir. E ele então, é Pedro quem fala, não é interessante? João, companheiro, mas a voz é de Pedro. Mas João está lá junto. Olha que coisa interessante. Veja se é razoável, diz Pedro. Era uma sala de julgamentos. Julgai. Vocês estão julgando, vocês são juízes. Então julguem. O que nós devemos fazer? Obedecer a Deus ou obedecer a vocês? Porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, irmãos, eu quero compartilhar com vocês, congelamos a imagem de Pedro na nossa mente, defendendo-se, depois nós vamos voltar a esta cena. Quero compartilhar com vocês algumas informações, e aí retomamos a história bíblica. Não sei quanto que dá para vocês verem, mas aqui, esse instituto, Pew Research Center, é o mais conceituado instituto de pesquisas que existe para esta área da religião e sociedade no mundo. Eles fizeram uma pesquisa em 2015 e buscaram dois tipos de informação. Quais seriam os países de 198 pesquisados que apresentavam restrições religiosas impostas pelos governos, ou restrições governamentais sobre religião. E eles também pesquisaram quantos países apresentavam hostilidades sociais motivadas por causa religiosa. E olha o que eles encontraram. Em 2015, de 198 países pesquisados, 50 países, ou seja, 25% desses países apresentavam restrições governamentais impostas por governos à liberdade religiosa, e 53 países, 27%, apresentavam algum tipo de hostilidade social, não provocada por governo. Grupos sociais hostilizando outros grupos religiosos. Em 2016, o mesmo Pew Research Center
conduz a mesma pesquisa aqui, deu uma cortadinha, não tem problema, mas observem, o que mais nos interessa está aqui. As hostilidades sociais, elas permaneceram, aumentou um país, mas permaneceu os mesmos 27%. Essa pesquisa foi divulgada agora no dia 21 de junho, faz 2 meses. Sim, obrigado. E o número de países com restrições governamentais à religião aumentou em 10% o número de países. De 50 passou para 55, elevando em 28% o percentual. Ou seja, em 55 países do mundo, existem restrições governamentais impostas sobre a liberdade religiosa em níveis alto ou muito altos. E este é o mapa de onde se encontram essas restrições. Tudo que está em vermelho e nesta cor, um amarelo mais forte, que vamos chamar aqui de ocre, esses países, eles formam, veja, alta ou muito alta, os níveis de restrições governamentais impostas sobre a religião, e formam aqueles 55 países. Vejam que eles pertencem à chamada janela 1040, onde a Igreja Adventista tem grande dificuldade e não só a Igreja Adventista, como qualquer outro ramo do cristianismo, tem tremenda dificuldade de entrar e pregar o Evangelho. Agora, um detalhe que me choca profundamente, irmãos, é que nós falamos de 55 países de 198, certo? Guardem esse índice. Agora, qual é a população que vive aqui, nesses países de níveis altos ou muito altos? 5 bilhões e 700 milhões de habitantes, de pessoas. Ou seja, 75% da população mundial vive em países, nesses 55 países, onde os níveis de intolerância religiosa, onde as imposições governamentais contra a liberdade religiosa são altos ou muito altos, o que equivale a dizer que não há liberdade religiosa. 5 bilhões e 700 milhões de pessoas, 75% da população vivem em países onde não há liberdade religiosa. Interessante que, onde cresceu de um ano para o outro? Países europeus. Olha que coisa interessante. Intolerância contra judeus e contra muçulmanos. Contra judeus e muçulmanos. Estão acirrados os ânimos contra minorias religiosas e minorias étnicas. Irmãos, não nos esqueçamos que nós somos uma minoria religiosa. Ânimos acirrados contra minorias religiosas. Mianmar, antiga Birmânia, um país budista, pacífico por natureza, mas altamente perseguidor dos poucos muçulmanos chamados de Rohingyas que vivem ali. Perdem suas propriedades, expulsam de suas casas, vivem como refugiados. Um país onde a religião budista é a religião oficial. Todas as vezes que Estado e religião se unem, formam uma coalizão perseguidora. Olha aqui o mapa das hostilidades sociais. Um pouco mais leve, mas olha o detalhe. Olha quem entrou aqui, como nível moderado. Só lembrando, aqui na liberdade religiosa, restrições governamentais, nível baixo. Irmãos, não deixemos de orar pelo nosso Brasil, com todas as suas mazelas sociais, com todas as suas diferenças sociais, injustiças e corrupção. Deus nos tem dado liberdade religiosa neste país, com baixíssima ou quase nenhuma interferência de governo sobre as liberdades religiosas. Oremos por nosso país, pelas autoridades, para que Deus olhe para este lugar, para esta terra, para esta gente, para nós, de uma forma especial. E há um propósito que eu vou comentar depois. Então, aqui as hostilidades sociais. Por que o Brasil entrou aqui nesse mapa? Sabem quem são os grupos religiosos mais hostilizados no nosso país? São as religiões de matriz africana. E o que nós temos a ver com eles? O que nós temos a ver com isso? Tudo e nada.
tudo e nada ao mesmo tempo. Nada porque eles creem uma forma completamente diferente do que nós cremos. Seu credo é diferente, sua doutrina é diferente, sua base de crença é diferente. E tudo porque eles também têm liberdade religiosa. Porque a liberdade religiosa não é só para adventistas do sétimo dia. A liberdade religiosa é para todos. E quando nós dizemos que liberdade religiosa é para todos, nós não estamos defendendo o credo, a crença, a doutrina, mas estamos defendendo o direito individual de crença, outorgado por Deus, criado por Deus. Deus nos criou assim. Então, queridos irmãos, amigos, o direito de crença, o direito de crer, confere dignidade ao ser humano, porque foi Deus que nos criou assim. E todas as vezes que este direito de escolher a crença, ou até mesmo escolher não crer, exercido por alguém, é tolhido ou impedido, a sua dignidade é afetada. A imagem de Deus no ser humano é desfigurada. Então existe uma diferença alarmante, brutal, entre o que é ecumenismo e a defesa do direito à crença. Quando defendemos o direito individual de crença, não significa que como adventistas perdemos a nossa identidade e estamos nos misturando doutrinariamente com as demais religiões. Errado, errado, completamente errado, absurdamente errado. Como adventistas, nós defendemos o direito individual que todas as pessoas têm de escolher a sua crença, ainda que seja uma crença diferente das minhas convicções. E ao defender o direito, eu não estou defendendo a crença e a doutrina, apenas defendendo o direito, exaltando o caráter de um Deus criador, o autor da liberdade. Olha esse texto de Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 180. Eu me espantei, faz umas 3 semanas que eu me deparei com esse texto. E olha o que Ellen White falou a respeito disto. A habilidade de Satanás é exercida em elaborar planos e métodos incontáveis, ou seja, não tem fim, para cumprir seus propósitos. Trabalha para restringir a liberdade religiosa e trazer para dentro do mundo religioso uma espécie de escravidão. Olha que declaração, eu fiquei abismado quando li isto. A questão da liberdade religiosa, irmãos, está no coração, no cerne do grande conflito entre o bem e o mal. Se Deus trabalha pela liberdade, para a liberdade, Satanás trabalha para restringir a liberdade. Interessante, irmãos, volto aqui um pouquinho. A restrição da liberdade religiosa é também uma restrição para a penetração da verdade da pregação do Evangelho. A presença da igreja adventista nesses países é muito pequena. Em alguns lugares é irrisória ou até nula. Mesmo a Rússia, esse país continental, esta divisão, onde está a Rússia, a euroasiática, tem 80 mil membros, apenas, numa divisão inteira. 80 mil membros, é um pouco mais do que tem a nossa associação aqui, talvez o dobro do que tem a nossa associação, a PLAC. Então, irmãos, restrição da liberdade religiosa é uma estratégia de Satanás para impedir o avanço do Evangelho e da pregação. Então tenhamos isso em mente. Não sei quantos de vocês já ouviram falar dessa mulher, Asia Noren, ou mais conhecida como Asia Bibi. Ela estava trabalhando num campo, no Paquistão, e quando ela vem com um copo de água, que ela simplesmente havia pegado de uma cisterna, de um lugar, um reservatório, um grupo de mulheres muçulmanas se dirige a ela dizendo: você não tem o direito de tocar nesta água e nem de beber esta água, porque você é cristã. E ao tocar nesta água, você a tornou o nosso poço, a nossa cisterna, você a tornou impura. Você não tem esse direito por não ser muçulmana. Ela disse: eu sou cristã, é verdade. Eu amo ao meu Senhor Jesus Cristo, porque Ele
deu a vida por mim, Ele morreu por mim, para a minha salvação, para perdão dos meus pecados. E o que o seu Maomé, o seu Mahoma fez por você? Foi o que bastou. Ela foi acusada diante do juiz local de ter cometido a lei da blasfêmia. A lei da blasfêmia está presente em vários países da África e da Ásia, e ela indica e aponta que qualquer pessoa que interprete que você tenha se dirigido de forma ofensiva ao profeta é condenado à prisão e à morte. E foi o que aconteceu com Asia Bibi. Ela foi aprisionada em 2009, ela é de confissão católica, apostólica romana, e desde então o mundo inteiro vive em comoção para defender Asia Bibi, para libertá-la, mas ela permanece presa já por quase 10 anos. Olha o que aconteceu. Este senhor, Salman Taseer, governador de Punjab, que se pronunciou contra a lei da blasfêmia no Paquistão. Punjab, a província, o estado mais importante do Paquistão, foi assassinado em 4 de janeiro de 2011. Este ministro, Shahbaz Bhat, o único ministro do gabinete do governo, do gabinete federal do Paquistão, de confissão, que era de confissão cristã, e que se pronunciou favorável à libertação de Asia Bibi, foi assassinado em 2 de março de 2011. Este é um pouquinho da realidade que vive em esses países onde não há liberdade religiosa. Olha o que diz Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 714. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude e nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. E eu pergunto, irmão, irmã, amigo, amiga, o que você está fazendo para preservar a liberdade religiosa? Ou você acha que você está sentado aí, bonitinho, cheiroso, estou sentindo o aroma, o seu perfume sabático, não é? Estou sentindo aí a beleza sabática de todos no ar. O que você fez para merecer esta liberdade? Ou você acha que nós estamos desfrutando dessa liberdade religiosa simplesmente porque sempre foi assim e porque é um direito? Estamos desfrutando o que custou o sangue e a vida de milhares e milhares e milhões de pessoas ao longo dos séculos. E o que é que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo para preservar esta liberdade religiosa que chegou até nós? Martin Niemöller, pastor luterano, teólogo antinazista, ficou preso em campos de concentração de 1937 a 1945. Ele é o autor de vários poemas e um deles diz o seguinte: primeiro vieram atrás dos socialistas, mas eu não era socialista e não fiz nada. Depois eles vieram atrás dos sindicalistas, mas eu não era sindicalista, também não fiz nada. Depois eles vieram atrás dos judeus, mas eu não era judeu, eu também não fiz nada. Então vieram atrás de mim, porém não havia sobrado ninguém para me defender. Forte, não? Não foi comigo. Invadiram um terreiro ali na Ceilândia. Não tem nada a ver comigo, eu não pertenço àquela comunidade. Destruíram símbolos religiosos de um outro local de cultos, de uma outra igreja. Isso não tem nada a ver comigo, não sou daquela igreja. Lê do engano. Ganon Diop, diretor mundial de liberdade religiosa da Igreja Adventista. Não sei quantos de vocês se deram conta que o ano passado, na Rússia, os testemunhas de Jeová foram expulsos da Rússia. Nós temos muitas diferenças doutrinárias com os testemunhos de Jeová. E já brigamos muito com eles. Hoje, já não mais acontece isso com tanta ênfase. Mas eles foram expulsos da Rússia o ano passado. E o pastor Ted Wilson, nosso líder mundial, pediu que o Ganon Diop, senegalês, homem de grande preparo, fosse à Rússia conversar com o ministro da Justiça, que cuida dos assuntos religiosos. E ele foi, com 2 objetivos: saber se havia ameaça para os adventistas do 7º dia na Rússia. Ele obteve a entrevista e o ministro disse: não, vocês são diferentes, porque vocês são uma igreja servidora. Olha que coisa interessante isto. Vocês têm ações de serviço para o nosso país. E referindo-se aos testemunhos de Jeová, ele disse as razões pelas quais o governo havia tomado a decisão de expulsá-los.
E por fim, com muita educação, com muito tato e habilidade, Dr. Gannon Diop disse: ministro, nós também queremos dizer que, como adventistas do sétimo dia, nós somos a favor da liberdade religiosa. Nós temos várias diferenças com os testemunhos de Jeová, mas nós cremos que a liberdade religiosa é para todos. Irmãos, porque ontem, ano passado, foram os testemunhos de Jeová, foram os sindicalistas, foram os socialistas, foram os judeus. Uma hora chega em nós. Ou defendemos a liberdade religiosa para todos, ou nós também não teremos liberdade. Voltando ao texto. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Olha que coisa interessante. Só podemos defender liberdade religiosa quando temos uma comunhão especial com a pessoa do Senhor Jesus. Por isso o tema da nossa mensagem é Jesus, a essência da liberdade. Se nós não tivermos um encontro especial com Cristo, não entendemos o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus por mim, eu não poderei ajudar o meu irmão, eu não terei amor suficiente para expressar, para defender e para lutar pela pregação da verdade. O que Rogério Fernandes e João Paulo têm em comum com Silene e Gisele? O tempo vai me esmagando e eu vou pedir 5 minutos a mais para vocês. É possível? Sim, pastor? Sim. Cheguei à divisão no dia 10 de agosto de 2015. Mal sabia eu que na sexta-feira anterior, na Academia Nacional da Polícia Federal, 2 jovens adventistas, João Paulo Hartmann e Rogério Silva, um do Rio Grande do Norte, outro do Rio Grande do Sul, adventistas do sétimo dia, haviam iniciado o curso no dia 3 de agosto. E estavam vivendo sua primeira sexta-feira na academia. Chegaram ao comandante e disseram: comandante, somos adventistas do sétimo dia. E nós estamos comunicando ao senhor que, desde o pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, nós ficaremos recolhidos no nosso quarto e cumpriremos todas as atividades que forem dadas aos nossos colegas ao longo da semana, mas acreditamos num Deus Criador, no sétimo dia como um dia de adoração a Deus, e não participaremos. O comandante não disse nada. Eles tomaram a semana seguinte, o mesmo dia 10 que eu estava chegando aqui, recomeçam a sua semana. Dia 14, a segunda sexta-feira, eles voltam ao comandante e dizem: comandante, e foi só o que eles conseguiram dizer. O comandante disse: se vocês faltarem amanhã, vocês serão expulsos sumariamente. Eu muitas vezes tenho pensado, irmãos, se eu fosse João Paulo ou Rogério, aprovados num concurso federal da Polícia Federal, vocês sabem o que significa isso? 4 meses de treinamento, ninguém precisa ficar sabendo o que vai acontecer lá dentro. O que você teria feito? O que eu teria feito? Agora eles têm uma ameaça, a ameaça do Sinédrio. E como Pedro e João, eles decidiram obedecer a Deus acima dos homens. Faltaram o outro sábado. A semana passou e na quinta-feira, dia 20, o comandante cumpriu a sua ameaça e expulsou os 2. A informação chegou à divisão sul-americana, o nosso corpo de advogados entrou com uma liminar, pedindo a imediata reintegração dos 2 na academia, mas a juíza indeferiu, não concedeu. Entramos em segunda instância e em janeiro de 2016, o desembargador Marcos Glauber concedeu a reintegração, mas o curso já havia acabado. Eles perderam a oportunidade, mas o seu testemunho permaneceu. Há 4 semanas atrás, estando em Assunção, conversei com a Silene. Silene estava no sexto, a Silene e a Gisele, estavam no 6º ano de medicina, na UNA, Universidade Nacional de Assunção, a mais importante universidade do país. E se encontraram com uma situação opressora. Uma médica da cadeira de pediatria, já na fase prática do curso,
que havia trabalhado no Hospital Adventista de Assunção e por alguma razão saiu enfurecida com os adventistas e propôs no seu coração criar toda e qualquer dificuldade para qualquer adventista que cruzasse o seu caminho. E aí está agora a Silene e a Gisele. As provas parciais ocorriam aos sábados, e se não fizesse as parciais, não podiam fazer o exame final. Impedidas no seu último ano, elas tomaram a decisão de ser fiéis a Deus. Depois de esgotar todos os caminhos pacíficos, e sempre tem que ser assim, diálogo, conversa, ingressaram com uma ação judicial. E a juíza que recebeu a ação, manifestou a sua pronta decisão de favorecer a universidade e a professora. Mas essa mulher estava grávida, olha como Deus trabalha, e ela teve que se afastar. Ela teve que se afastar, e veio uma nova juíza, até decorei o nome da juíza, Jovita Rojas, e a doutora Jovita Rojas, que veio da vara da criança e do adolescente. Olha como Deus prepara as coisas, para substituir aquela juíza da vara civil, deu ganho de causa às duas meninas, e elas foram honradas na sua fé, na sua decisão, e desde então, nenhum adventista mais tem problema na Universidade Nacional de Assunção, pode se formar sem violar a sua consciência. Este grupo, vocês observem aqui, pastor Ted Wilson, pastor Israel Leito, mais um oficial da nossa igreja, e o presidente da associação no estado de Chiapas. Estes 4 irmãos mexicanos, pelo simples fato de terem frequentado uma série de conferências, num lugar chamado Chip Tip, exatamente, em Chiapas, no México, foram expulsos de suas casas e impedidos de retornar às suas casas, e suas famílias impedidas de saírem das casas, pelo simples fato de terem assistido uma série de conferências, participado de um evento evangelístico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aqui o pastor Ted Wilson, que é um grande defensor da liberdade religiosa, um grande apoiador desta causa, estavam prestando, juntamente com o pastor Israel e o pastor Navarro, estavam prestando sua solidariedade a esses 4 irmãos que foram expulsos de seus lares e impedidos de estar com sua família por intolerância religiosa. Então, quero agora caminhar para o final e convido você, volte lá para o Atos 4, vamos ler da Bíblia. A primeira parte do versículo 24, o que a igreja fazia quando Pedro e João estavam sendo julgados no Sinédrio? Ouvindo isto, agora Pedro volta, João volta para o convívio dos irmãos, fazem um relatório. Ouvindo o relatório, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. Eles fazem uma linda oração que eu não vou ler, e continua no verso 29, agora Senhor, olha para as suas ameaças do Sinédrio, das autoridades, e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a palavra da verdade. Eu me emociono com isso, irmãos, porque estavam orando os pioneiros da igreja primitiva, não estavam orando: Senhor, não nos dê perseguição, livra-nos da perseguição. Eles disseram: Senhor, ajuda-nos a pregar com intrepidez a palavra. Irmãos, liberdade religiosa não é um fim em si mesma, ela existe como uma oportunidade de Deus para a pregação do Evangelho. Esse é o único propósito, para cumprir a missão, para aproveitarmos, chamar a nossa atenção e aproveitarmos o tempo de oportunidade que Deus nos dá, para sairmos do nosso comodismo, da nossa mornidão, da nossa indiferença religiosa, nos pormos de pé e pregarmos a palavra com intrepidez. É por isso que Deus nos dá a liberdade religiosa, não é apenas para desfrutar dela, mas é para aproveitar e pregar. Finalizando, este texto sugere um princípio importante: declara-se o direito de consciência para resistir às autoridades humanas, quando estas entram em conflito com a autoridade divina. Liberdade religiosa é uma afirmação de crença na autoridade divina acima da autoridade humana. O princípio pelo qual os discípulos se mantiveram tão destemidamente é o mesmo que os adeptos do Evangelho se esforçaram por manter nos dias da Reforma. Aplicações de Ellen White a respeito desse texto. Então, vou passar este aqui, passei demais, e aí o texto final.
é o meu preferido de Ellen White sobre liberdade religiosa. E diz que a bandeira da verdade e da liberdade religiosa foi confiada a nós, adventistas do sétimo dia, neste último tempo de grande conflito. Irmãos, bandeira da verdade e da liberdade religiosa. Não há liberdade religiosa desconectada da verdade. E a verdade não pode cumprir o seu papel sem liberdade religiosa. Então, esta bandeira que Deus nos deu, verdade e liberdade religiosa, é um legado recebido desde os dias da Reforma, que chegou até nós. E como igreja adventista do sétimo dia, irmãos, nós temos que ser um povo distintivo, na compreensão do valor deste ministério, não como um fim em si mesmo, mas como um propósito que Deus nos dá, uma oportunidade de manifestação de amor, para pregarmos o amor de Deus, anunciarmos este evangelho de Cristo Jesus, que deu sua vida por nós, e não pode ser só nosso, devemos anunciá-lo a todo mundo. Que Deus nos abençoe, que essa experiência de Pedro, dos apóstolos, todas essas experiências que nós contamos aqui, possam produzir em nós um profundo sentimento de compreensão do grande amor de Deus, reconhecer Jesus como a essência da liberdade religiosa, em nosso amor por Ele, amar as pessoas, respeitando as suas escolhas, mas também tendo o privilégio de anunciar a elas o amor e o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo nesta terra. Que Deus nos abençoe, que possamos agradecer a Deus pela liberdade religiosa que temos neste país, e orar por nossas autoridades, e orar para que tenhamos liberdade religiosa, não para viver bela e folgadamente, mas para nos comprometermos com a palavra e com a pregação. Que Deus nos abençoe, é meu desejo e oração. Amém. Escuta, Israel, e eu falarei. Ouça as palavras da minha boca para viver. Este o meu povo que um dia buscarei. Acaso se esqueceu de quem o fez nascer? Venci na cruz a morte eterna, deixei as minhas marcas para que veja o que o pecado lhe proibia ver. Ainda não me reconheceu, porque a minha lei não obedeceu. Mas não tema, eu lhe guiarei. Se tiver fé, proclamarei o nome do Senhor. Louve a grandeza do nosso Deus.
mesmo Deus que o fim dos tempos já anunciou. Eu lhe farei uma luz na escuridão para libertar meu povo da escravidão, porque o dia da promessa se aproxima bem depressa e a minha justiça para sempre reinará. Confia, Israel, em breve voltarei. Irmãos, fiquem em pé. Eu quero pedir oração de vocês. É uma época de muitos números agora, né? E eu quero dar um número para vocês, que não é de uma pessoa, é de um projeto de lei. Muito importante para todos os que têm objeção de consciência quanto a dias religiosos. É o PL 2171. Orem por isso. Está na marca do pênalti para ser votado. Se ele for votado, garantirá que qualquer pessoa que por motivação religiosa fique impedido de cumprir obrigações acadêmicas em instituições privadas ou públicas, aulas, provas, trabalhos, reuniões, possa cumprir esta obrigação num dia alternativo ao dia da sua consciência religiosa, ou do seu dia de crença. É extremamente importante para nós. Isso já está na Constituição Federal, mas vai entrar como lei complementar. Vai complementar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, orem por isso, irmãos. É muito importante para nós. Não se esqueçam, projeto de lei 2171. Se não lembrar o número, é o projeto que o pastor falou. Mas orem. Se ponha de joelhos e ore por isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos, Pai, por vivermos numa pátria livre. Liberdade que custou sangue, suor e lágrimas de gerações que nos antecederam e que chegou até nós, Senhor, como um presente do céu. Ajuda-nos, Senhor, a sermos gratos por isso e ajuda-nos, bondoso Deus, a orar, pelo menos a orar por este país, agradecer pela liberdade religiosa, mas orar também pelos milhões no mundo que são perseguidos. Só no cristianismo, Senhor, 200 milhões de irmãos cristãos das mais diversas religiões são perseguidos por causa da sua fé, como Ásia Bibi e outros mais. Senhor, toca o coração dos perseguidores, mas fortalece os perseguidos. Pai querido, nós colocamos em Tuas mãos as autoridades deste país, as autoridades do governo do Distrito Federal. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, a nossa nação, o nosso povo. Estamos num momento de mudanças que vão acontecer nas autoridades, que o Senhor possa conduzir, e ajuda-nos, Senhor, a entender que não há autoridade que não seja constituída por Ti. Pai, dá-nos força e convicção e fé em Cristo suficiente, para nos posicionarmos, assim como Pedro e João o fizeram, que mais importa Te obedecer, do que obedecer a homens. Senhor, ouve a nossa oração. Conduz, Senhor, o restante da nossa prática de adoração neste dia, e enche-nos do Teu Santo Espírito e da Tua paz, pois nós oramos e agradecemos, e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.